Muito bom dia, meus irmãos. Boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está assistindo essa gravação. Espero que a paz de Cristo alcance você onde você estiver. Eu estou muito agradecido e muito honrado por estar aqui de novo, tendo a oportunidade de administrar essa aula aqui da nossa escola bíblica. E nós estamos na nossa jornada de servirmos uns aos outros. Nós estamos no nosso último tema, hoje será a nossa última aula. E nós fizemos uma jornada muito longa e muito gostosa por todos os mandamentos de mutualidade, por tudo que a palavra de Deus nos ensina sobre como devemos servir uns aos outros. E eu sei que tiveram muitas pessoas muitos de vocês, na verdade, muitos daqueles que assistiram todas as aulas, que eu sei que tiveram alguns mandamentos e algumas ordenanças, alguns temas que eu tenho certeza que foram extremamente difíceis de aceitar, de botar em prática, até mesmo de aceitar no sentido de entender, de colocar na cabeça, caramba, como é que eu realmente tenho que pensar mais no próximo antes de mim? Como é que eu ajo desse jeito? Como é que eu vivo dessa maneira? Mas nós, ao longo de todo esse período, nós entendemos que são mandamentos do Senhor, mandamentos de Deus para nós. Então, o povo de Deus, ele tem que ser caracterizado como um povo, como pessoas que obedecem ao Deus que serve. Eu sei que nem todos assistiram todas as aulas. A pessoa que eu tenho certeza que assistiu todas as aulas é o Maurício e o Carlos, porque eles filmaram basicamente todas, então eles têm certeza que assistiram. Então, mas hoje eu queria começar já aplicando um pouquinho do que nós vamos aprender hoje. A nossa aula, o nosso tema de hoje é a lição 17, que o título dela é Orai uns pelos outros. E eu queria começar esse nosso tempo aqui de conversa orando por nós, para que o Senhor realmente abra os nossos corações e os nossos ouvidos para aquilo que Ele já disse na sua palavra. Então eu vou orar. Deus, eu coloco nas suas mãos a vida dos meus irmãos aqui, que estão assistindo essa transmissão. Eu oro para que o Senhor abra os seus corações, a sua mente, os seus ouvidos para a palavra do Senhor que vai ser implantada com humildade. Oro também por mim, glorifico o Senhor porque o Senhor me deu essa oportunidade aqui. Tire de mim, Deus, todo o orgulho, a prepotência, todo o temor a homens, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor também pelo serviço do Carlos e do Maurício, que ao longo de toda essa jornada aqui de EBDs, de gravação de gravações das lições, eles se dispuseram com tanto carinho, com tanto amor, com tanto serviço a realizar essas gravações e a glorificar o seu nome através disso. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Então, como acabamos de dizer, o tema da nossa lição de hoje é sobre oração, é orar uns pelos outros. E quando nós falamos de oração, às vezes é uma coisa que a gente aprende desde as nossas EBDzinhas, desde pequenininho, que é que, oração é falar com Deus. Da mesma maneira que nós falamos uns com os outros, nós conversamos uns com os outros, a oração é a maneira que o próprio Deus nos deu para a gente se comunicar com Ele, para a gente falar com Ele. E se você parar para pensar bem, oração é algo, ao mesmo tempo, simples de você entender e praticar, mas, ao mesmo tempo, bem complicado de se praticar e também de entender. E se Deus já sabe do que nós precisamos, do que nós pedimos, porque nós cremos que Ele é soberano e poderoso e onipotente, por que orar, então? Uma vez que Ele já sabe que todos nós sabe do que todos nós precisamos, do que o meu irmão precisa, porque a lição de hoje nós vamos falar sobre orar pelos outros. Por que então pedir? Por que suplicar? Por que falar com Deus? Acho que a primeira resposta para isso é porque
isso mostra confiança e dependência no nosso Deus. Nós cremos que Deus é todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que sabe do que nós precisamos. Reconhecer a grandeza do Rei, do grande governante, Senhor Jesus, é falar com Ele, é orar. Uma das formas de reconhecer, na verdade, é orar para Ele, reconhecendo que nada vem de suas próprias forças e sim das forças do nosso Senhor. Tudo que vem à nossa mão, tudo que nós colhemos, todos os frutos do nosso trabalho, tudo aquilo que vem até nós e tudo aquilo que nós fazemos, na verdade, veio do Senhor. E é do Senhor e vai voltar para o Senhor. Porque Ele é o grande governante, Ele é o grande rei das nossas vidas, é o rei desse universo. Então, orar ao Senhor é um ato de submissão, é um ato de reconhecimento de que a Ele pertence toda a glória e todo o poder. Orar ao Senhor é fruto de um coração humilde e transformado e que realmente confia e depende do seu Rei, do seu Pai, do seu Criador e tudo mais. Quando nós pensamos em oração, na Bíblia nós temos alguns aspectos ou algumas formas de orar. Nós temos a oração de confissão de pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. No Salmo 51 também, escrito pelo rei Davi, é um salmo todinho só de confissão de pecado. Depois que ele pecou com Betseba, ele foi repreendido pelo profeta e quando ele confessou a Deus, depois que ele confessou a Deus, ele escreveu esse salmo, que é um salmo todinho só de confissão de pecado, do seu adultério e tudo mais. Então, temos orações de confissões de pecado. Mas na Bíblia também nós temos várias orações de ações de graça. E em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 14, está escrito: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Orações em gratidão, orações dando graças ao Senhor. Nós temos orações também em forma de súplica, que é em Salmos 6, capítulo 6, versículo 4, está escrito: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Alguém suplicando pela salvação do Senhor, o salmista suplicando para que o Senhor o livre, o salve e o proteja. Nós temos vários episódios também de Moisés orando ao Senhor, suplicando ao Senhor em favor do povo, quando Deus estava quase destruindo o povo por causa da desobediência, da rebeldia. E Moisés vai e intercede em favor do povo, suplica a Deus em favor do povo. E também nós temos um terceiro tipo de oração, que é as intercessões, que é onde nós vamos nos concentrar hoje. Que também nós já vamos ler o versículo tema, o versículo chave da nossa aula, que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Assim diz a palavra do nosso Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É uma intercessão, o que basicamente esse último estilo de oração. E a nossa aula de hoje, ela se concentra nisso daí, em orar em favor dos outros. Não orar por si mesmo, mas sim em favor dos outros. Como eu disse no exemplo anterior, a mesma coisa que Moisés fez, suplicou em favor do povo de Israel, quando ele estava prestes a ser destruído pelo nosso Deus. Aqui, nesse texto de Tiago, ele está falando de algumas doenças que são consequências de pecado. Então, pessoas com raízes de amargura, também com rebeldia dentro da igreja, vários pecados que o povo de Deus comete e que o nosso corpo sente a consequência desses pecados e também sente a falta de confissão desses pecados. No próprio Salmo, em um dos Salmos de Davi,
ele diz que enquanto calei meu pecado, padeceram-se os meus ossos. Então, enquanto esse pecado não era confessado, o corpo dele sentia, ele estava doente, ele estava mal, ele estava ruim. E acredito que alguns de vocês, né, eu já passei por isso, e é extremamente horrível. Só que o libertador é a cura que vem do Senhor, que é a confissão desses pecados e a oração de uns pelos outros, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É extremamente fácil orar por nós. É muito tranquilo cada um orar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias decisões, o futuro que quer seguir, a pessoa que quer casar, o emprego que quer, a porta de emprego que está sendo aberta e tudo mais. É muito fácil nós orarmos por essas coisas. Mas se você realmente parar para pensar, é muito difícil orar pelos outros. Porque, isso é uma coisa que eu falo bastante para vocês, e isso é uma coisa que eu falo bastante para os adolescentes também. Infelizmente, o pecado que habita em nós não nos permite fazer muitas coisas. Na verdade, dificulta a gente fazer muitas coisas. Então, a ordem do Senhor é que oremos uns pelos outros e se importar com o outro, se importar com o próximo, mais do que eu me importo comigo mesmo, é algo extremamente difícil, porque o nosso pecado nos deixou egoísta. Mas o bom é que nós não temos desculpa para agir assim, porque o nosso Senhor Jesus nos ensina a como agir da maneira que o agrada. Então, começar com algumas perguntas de tipo, você se considera uma pessoa que ora pelos outros? Você ora por aqueles que estão ao seu redor, não só aqueles que você conhece, que são da sua família, seus amigos, mas também aqueles que você odeia. Porque Jesus nos ensina a fazer coisas nesse sentido. Mas nós somos um corpo. E o corpo de Cristo precisa viver em constante harmonia e em constante... todos unidos, na verdade, em uma intercessão forte, uma súplica forte por todos os santos. E a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Mas vamos seguir um pouquinho o que a nossa apostila tem a dizer sobre. Ela tem um material muito profundo, tem muitos versículos muito legais que, por causa do nosso tempo, a gente não vai conseguir passar por todos. Nós vamos ver alguns. E eu queria encorajar você a depois ler com calma só o material que foi escrito pelo pastor Luiz César, mas também você abrir em todos os versículos, todas as passagens bíblicas, porque é a palavra de Deus que fala, ela que é viva e eficaz e que corta os nossos corações. Mas vamos seguir aqui esses temas. E o primeiro tema é por que nós devemos orar uns pelos outros. E a primeira coisa é porque é uma ordem, certo? Então, o nosso próprio texto base de Tiago diz que confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Esse imperativo não deixa dúvidas e também não é uma opção, não é algo negociável. Ele diz direto e reto que é orem uns pelos outros. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, tem a famosa exortação de Paulo à igreja de Tessalônica que diz: orem sem cessar, orai sem cessar, orem continuamente. É uma ordem para que a todo instante, a todo momento, nós estejamos orando pelos nossos irmãos. E como toda ordem, nós, infelizmente, por causa do nosso pecado, nós desobedecemos essa ordem. Eu mesmo, depois de estudar bastante essa lição e a correr por todos os textos bíblicos, eu sinceramente sou uma pessoa que falho muito nisso. De orar pelos problemas dos outros, orar pela vida dos outros, mas graças ao Senhor isso é uma coisa que Ele já me corrigiu através desse texto e que espero que todos nós juntos a gente comece a colocar em prática tudo isso que a palavra de Deus nos traz. Mas a segunda coisa é que nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros porque Jesus, que é o nosso modelo de vida, nosso padrão, Ele nos deixou esse exemplo. Ele ora por Pedro num tempo de tentação, Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora por nós, pelos seguidores de Jesus. Lá em João 17, versículo 20,
ele diz: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Quando Jesus está orando ao Pai, na famosa oração sacerdotal, ele pede pela vida dos seus discípulos, intercede pelos seus discípulos e também intercede por aqueles que seguiriam o caminho através da pregação dos seus discípulos. Então, temos o exemplo de Jesus, que é o nosso padrão máximo de vida, de fé, o nosso exemplo, quem nós devemos imitar. Ele nos deixou esse exemplo de que a oração pelos outros tem que ser uma das prioridades da nossa vida, que também foi uma das coisas que Jesus mais fez. Nosso terceiro motivo do porquê devemos orar uns pelos outros é porque é um exercício espiritual que nos foi permitido, que nos foi outorgado, como traz a apostila aqui. É um benefício. Deus permite que a gente ore uns pelos outros. E a gente deve entender isso como um privilégio. Em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa, nós somos um reino de sacerdotes. O sacerdote, ele apresentava a súplica do povo diante do Senhor e dizia a resposta do Senhor para o povo. E um dos pilares da reforma protestante era que todo cristão, todo aquele que tem a sua fé no Senhor Jesus, ele é o próprio sacerdote, é o sacerdócio individual de cada crente. Ele tem livre acesso ao seu Deus, ao seu Senhor. Isso era uma coisa que a Igreja Católica na época meio que não permitia. Só os clérigos, só quem realmente tinha algum curso, ou que não tinha algum curso, quem ocupava algum cargo eclesiástico dentro da igreja é que podia se achegar a Deus e orar a Deus. E a Reforma Protestante veio contra isso, dizendo que não, todos nós temos livre acesso ao Pai por causa do sangue de Jesus. Então, esse é um privilégio que nós temos de orar uns pelos outros, isso foi nos permitido. E como nós, entendendo que nós somos sacerdócio real, o nosso sacerdócio é individual, então você, cristão, você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Pai. E Deus escuta a sua oração, do mesmo jeito que escuta a oração do seu irmão. Então, uma coisa que nós temos que tirar da cabeça é que não existe oração mais poderosa do que outra. Todos nós oramos ao nosso Senhor e Ele escuta. Obviamente que existem pessoas que foram revestidas com o Espírito Santo e que receberam dons de cura, alguns dons de sinais, né, e tudo mais, e também algumas outras passagens, os apóstolos ensinam que, Tiago também nos ensina que em algumas questões de enfermidade, os presbíteros devem comparecer à casa da pessoa, orar por ela, ungir com óleo e tudo mais, em alguns casos específicos, mas todo cristão, não existe oração mais poderosa vinda de um. Então não é só porque, meu filho está doente, ou tipo, estou precisando de uma luz, estou precisando de um direcionamento do Senhor em tal área da minha vida, então tem que ser o diácono tal que tem que orar por mim, tem que ser o pastor que tem que orar por mim, tem que ser a irmã que tem uma oração fervorosa que tem que orar por mim, é só assim que as coisas vão dar certo. E, não é isso aí, a gente tá mais brincando de misticismo do que levar esse privilégio, esse dogma da oração como uma coisa não comum a nós todos os crentes, e também a gente não tá lidando com verdadeiro temor a Deus quando a gente tem esse tipo de atitude. Então, se você teme a Deus, se você é regenerado pelo Senhor Jesus Cristo e ainda tem esses temores, por favor, tira isso de você em nome de Jesus, porque a sua oração chega até o Pai. Porque Ele escuta, Ele promete que Ele escuta, Ele promete que realiza se você pede de acordo com a vontade dEle. Então, vamos parar com essa questão de, não, o irmão tal tem que orar por mim, a pessoa tal tem que orar por mim, a pessoa tal tem que orar por mim, se não em casos específicos, como alguns que eu citei aqui,
porque você é sacerdócio real, você é nação santa e você tem livre acesso ao Pai por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo que intercede por nós, porque ele mesmo diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos o que pedir. Então, nós estamos amparados por Deus nessa questão, tá bom? E também Deus nos dá o privilégio de andarmos na luz com Ele e existirmos em sinceridade com Ele na oração e nas súplicas e tal. E como nós estamos falando sobre orar pelos outros, tudo isso que nós falamos agora sobre esses porquês, o porquê de orar, é o porquê de orar pelos outros, né? É uma ordem do Senhor, é o exemplo do Senhor Jesus, é um privilégio que nós temos, é uma bênção que Deus nos deu. Logo em seguida, nós temos quando nós devemos orar uns pelos outros. E acho que, a resposta comum seria em todo o tempo, né? Que é isso daí. Mas a apostila traz um subtítulo muito legal, que é o seguinte: o cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância. No entanto, há momentos em que oramos com mais avidez. Quando oramos pelos irmãos, a regra é a mesma. Oramos sempre, mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária. E aí aqui tem alguns exemplos que, como eu disse, você pode dar uma olhadinha com mais calma nos versículos e no que ele traz aqui. E foi meio que intencional eu dar uma ênfase maior do porquê. Porque o porquê se a gente entende o porquê de fazer essas coisas, do porquê de obedecer a Deus nisso, essas coisas, o resto, quando devemos orar e como devemos orar, vão fluir nas nossas vidas. Realmente, o Senhor nos deu esse privilégio, e não só um privilégio, mas uma ordem. Então, vamos perseverar nisso. Então, aqui nós temos alguns momentos em que a oração de intercessão é bem oportuna e tudo mais. Nós temos momentos de provação, quando nossos irmãos estão sendo provados por Deus ou até tentados por Satanás em algumas áreas da vida. A oração é muito necessária, a intercessão é muito necessária nisso, para que os nossos irmãos saiam aprovados de suas provações, saiam aprovados por Deus de suas tentações, e que o alvo de tudo isso seja que a fé seja fortalecida, que eles sejam mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Tem alguns episódios em Atos que acontece isso, mas quando Pedro estava preso em uma das suas prisões, a igreja se movimentou em favor dele em oração, e ele foi guardado na prisão, ele não sofreu nenhum mal. Mas em tempos de perseguição também, Paulo é o nosso maior exemplo disso, né? Ele diz que em vários momentos na sua jornada, na sua caminhada, foram a oração dos irmãos que livraram ele de muitas maldades. Ele tinha certeza que a oração dos irmãos que livraram ele de muitas maldades que podiam ter feito com ele. Em tempos de perseguição, a oração dos irmãos é muito oportuna para que a gente possa... que a oração ouvida pelo Senhor, ela pode aliviar a carga dos irmãos, ela pode livrar os irmãos do mal, pode livrá-los da morte, pode livrá-los de muitas outras coisas. Também em tempos de evangelização. Também Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz que ele pede aos irmãos para que orem por ele, para que ele seja boca do Senhor onde ele estivesse, mesmo que fosse na prisão, mesmo que fosse em cárcere, para que, por mais que as trancas dele mais que ele tivesse trancado, que o evangelho não tivesse trancafiado e que as boas novas do nosso Senhor Jesus fossem anunciadas. Então, em tempos de evangelização, a intercessão é muito oportuna. Eu lembro, no meu tempo de seminário, nós fizemos uma viagem missionária, uma cidade no interiorzão do Pará. Era muito longe mesmo. E tiveram muitas pessoas que começaram a passar muito mal nessa viagem. Foi um levante bem forte. Só que eu lembro de que várias pessoas acordaram 3 horas da manhã, nessa hora, bem de madrugada, porque sentiram
sentiram algum incômodo, sentindo muito mais. Muitas pessoas acordaram de madrugada e começaram a orar por nós nesse tempo e não sabiam de muita coisa que estava acontecendo. E uma dessas pessoas foi a minha mãe. Eu estava lá no interior do Pará, minha mãe estava aqui em Praia Grande, São Paulo, e ela só sabia que nós estávamos em viagem, não sabia o que estava acontecendo e tudo mais, mas ela foi uma dessas pessoas que no meio da madrugada me mandou mensagem, perguntou se estava tudo bem, se estava, o que estava acontecendo e que ela tinha sentido um incômodo muito grande em acordar e orar por nós nesse nosso tempo de evangelização. E eu tenho certeza que foi graças à oração dessas pessoas que muitas outras pessoas também foram alcançadas, que as barreiras que não tiveram barreiras para o evangelho ser pregado ali. Mas também em tempos de divisão, né? A gente tem que orar para que tempos de divisão nunca aconteçam, né? Mas em tempos de divisão, Jesus até orou para que os seus discípulos refletissem a glória de Deus através da união deles, porque sabia do potencial do pecado, do potencial da maldade que há nos corações humanos, e que a divisão é uma triste realidade dentro da vida da igreja, mas nós devemos orar para que isso não aconteça, interceder ao Senhor para que isso não aconteça. Mas em tempos de tomadas de decisões, nós vivemos em comunidade aqui, tempos de tomadas de decisões juntos, a escolha de novos presbíteros, de novos diáconos, a escolha do nosso pastor. Se você sabe que o seu irmão está passando por um tempo que ele precisa tomar uma decisão em relação à faculdade, ao emprego, até no seu próprio relacionamento e tudo mais, que nós devemos colocar isso nas mãos do Senhor e interceder ao Senhor por isso. E pedir ao Senhor para que conceda sabedoria, discernimento e até temor do Senhor nessa tomada de decisão. E uma coisa que a apostila não traz, mas que acontece na nossa vida de comunidade, mas que é sempre bom frisar, mas orar para que Deus cure nossos irmãos que precisam de cura física, cura espiritual. Todos os domingos nós oramos por pessoas que precisam desse auxílio, e eu acho que para mim é uma das minhas partes prediletas do culto. E nós devemos continuar com essa prática, não só aos domingos, mas também todas as semanas, todos os dias da nossa semana. Nós tivemos alguns momentos em que a igreja se mobilizou para orar por alguns irmãos que estavam bem enfermos. Eu não sei se você participou disso. E nós experimentamos algo extremamente sobrenatural do Senhor nesses tempos. Agora, a terceira parte é como nós devemos orar pelos nossos irmãos. E também vou pedir para que você olhe calmamente e confiantemente nos versículos que a palavra de Deus nos traz, que essa lição nos traz, mas que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Como nós devemos orar pelos nossos irmãos continuamente, em todo o tempo, orar a todo instante, todos os dias, não parar de orar por nem só se não recebi a resposta, tá? Continua orando. Eu recebi a resposta, glória a Deus, ora em gratidão a Deus pela resposta e tudo mais. Confiantemente, orar a Deus, confiante de que Ele atende as orações. Em Mateus diz que em tudo que vocês pedirem em oração, crendo vocês receberão. Em Tiago 1:6 também diz que com fé, para a gente orar ao Senhor com fé e nada duvidando, um coração sincero e confiante no nosso Deus, não um coração orgulhoso e mandando em Deus. Orar em obediência ao Senhor, como nós falamos aqui, porque é uma ordem do Senhor, vinda do nosso Senhor, então temos que ser obedientes. E orar humildemente ao nosso Deus. Em Tiago 4:6, diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, orações vindas de corações orgulhosos são só palavras bonitas e declarações empoderadas a Deus, mas são igual as palavras daquele fariseu que ficava de pé diante do templo, orando em voz alta para que todo mundo ouvisse de como ele era bom, de como ele servia, de como ele guardava a lei, de como ele era um bom servo do Senhor, mas quando na verdade vivia uma hipocrisia e não orava em humildade e discernimento
a Deus, porque nós cremos que Ele é o grande rei do universo. Nós cremos que Ele é o grande governador de todas as coisas. E é só estar chegando em humildade a esse grande rei que Ele concede graça. Jesus, nas suas horas de maior agonia, Ele diz que, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Ele está ali prestes a morrer, quando Ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que a vontade de Deus seja feita e não a vontade humana. E também um outro ponto que traz é conjuntamente, que nós temos diversos episódios em Atos em que a igreja se juntou para orar, se mobilizou para orar, e a igreja de Cristo, ela precisa realmente orar junta. Ela precisa interceder pelos irmãos junto, em conjunto. Tem o episódio da prisão de Pedro, várias prisões de Paulo, orar enquanto os outros estão pregando. Isso é intercessão, isso é algo que traz alegria ao coração de Deus, porque é em obediência ao Senhor. E o meu convite, a conclusão que Deus traz para nós hoje é que nós olhemos tudo isso que nós discutimos aqui, tudo isso que nós conversamos aqui, e que a gente arrume a nossa vida de uma vez por todas. Porque é muito fácil a gente transferir as nossas responsabilidades cristãs, a nossa vida cristã, só para os cultos de domingo, só para aquilo que a gente acha que vai honrar a Deus, só porque é no domingo, só porque está aqui no ambiente da igreja, só porque aqui está no culto. E quando na verdade não é durante todos os nossos dias e durante todas as nossas semanas. E o meu desejo para você e para mim é que nós sejamos marcados como cristãos, como corpo de Cristo, que ora e intercede uns pelos outros. E isso é uma das maneiras de adorarmos ao Senhor e de manifestarmos aquilo que Ele tem para nós e permanecermos unidos para cuidar, amar e servir. Eu vou orar por nós e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e transforme o nosso coração. Deus, eu intercedo agora por todo aquele que ouviu essa palavra e que foi confrontado por esses textos bíblicos da mesma maneira que eu fui. Que o Senhor abençoe e os guarde, mas também que mude e molde os seus corações. Que essa igreja seja marcada por pessoas que intercedam umas pelas outras e que vivam em oração umas pelas outras todos os dias de suas vidas. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu oro. Amém.